Bom, pessoal, vamos lá então. Como vocês viram aí no videozinho que eu passei para vocês, eu levei o módulo da bomba novo, né, que é esse aqui que agora está instalado aqui, o novo, esse aqui é o velho. E o filtro ele fica aqui, ó. Então esse aqui é o filtro da nossa bomba de combustível, tá? Filtrozinho, ele fica bem aqui, ó. Tá? Essa meia lua que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, essa meia lua aqui, aqui que é o filtro. Então se cortar isso aqui, vocês vão ver aí que tem um filtro aí dentro, um papelão. A Honda recomenda um prazo aí, se não me falha a memória, de acho que 30 ou 40 mil km para substituição, ok? Mas a gente precisa lembrar que depende do tipo de combustível, ok, pessoal? Eu recomendo um prazo menor aí, tá? 20 mil quilômetros ou 2 anos, substituir o filtro de combustível. Aí tem que comprar esse módulo todo e fazer esse serviço todo que a gente fez aqui, ok? Nos Civics 2007 Flex, o filtro já é embaixo do carro, não precisa tirar o módulo da bomba aí, ok? É isso aí. Bom, na bancada de teste, pessoal, tava dando vazão de 1 bar por... um bar não, vazão de 1 litro por minuto. Pressão de 3,5 a 4 bar, como vocês viram no manômetro aí no vídeo, ok? Que eu mostrei para vocês aí que eu passei. Então, a gente tem uma vazão aí de 1 litro por minuto. Pode ser que isso aí que estava causando aí a falta de alimentação de combustível quando o cliente coloca no modo Sport lá no câmbio, né? Tem um modo Sport lá e ele me disse que o carro não estava passando, parece que de 100, 110 km por hora naquele modo. E eu disse a ele que poderia inclusive ser obstrução aqui no filtro, um possível problema de vazão na bomba, ok? E a vazão ela está relacionada com o filtro de combustível. Segundo o pessoal da Savori, isso aí eu vou confirmar, afirmar, né? Quando você faz a substituição da bomba com um prazo menor, pelo menos aí dentro do prazo que a Honda especifica, que é 40 mil ou até menos, você consegue trocar a bomba aqui, né? Trocar o filtro pelo menos umas 3 ou 4 vezes, ok, pessoal? Então você tem aí uma vida útil bem longa aí, ó, 150 mil km, às vezes até 200 mil km você chega com a bomba de combustível em bom estado aqui, funcionando, dando uma boa vazão aí e pressão, ok? Agora, quando você não troca, isso vai ficando lá 50, 60, 70 mil, muitas vezes você vai ter, às vezes, uma bomba funcionando, mas você tem uma baixa vazão, e essa baixa vazão, mesmo a bomba funcionando, vai fazer o carro perder rendimento. Então é super importante aí a substituição do filtro de combustível. Por isso que eu recomendo um prazo até menor, 20 mil ou 2 anos, justamente por conta do tipo de combustível que a gente tem aqui no nosso país. Ok, pessoal? Os Hondas Civics mais antigos e Honda Fit mais antigos é tudo desse jeito aqui. Tanto é que eu troco isso aqui na oficina, tá, pessoal? Ó, eu tenho
para vender aqui. Esse aqui é do Civic mais antigo, tá aqui, comprado, original, eu deixo aqui, tá? Tenho para vender. Já troquei de Corolla, já troquei de Fit, ó, tá aqui, ó, Fit que eu troquei, tá? Civic que eu troquei, Civic 2005, 2004, Corolla que eu já troquei, também já troquei da linha Hyundai, tem o Azira, é assim, o i30 é assim, ok, pessoal? Ó, aqui mais um, esse aqui que eu troquei recentemente, tem um vídeo no canal aí que é do Picanto, ok? Picanto, que eu fiz um serviço aqui na oficina. É tudo assim, dentro do tanque de combustível, você tem que tirar o módulo todo fora e fazer o serviço. E aí tem que se ter todo um carinho, um cuidado na hora de se remontar isso. Ok, pessoal? E quando você compra original, vem com chicote, vem com tudo. Quando você compra paralelo, não vem com nada. Você tem que reaproveitar e se você quebrar, ferrou, tá? Os fios foram passados agora nos lugares corretos aqui, ó. Ele vem aqui, trava aqui e daqui ele sobe aqui, tá? Percebam que o fio da bomba aqui agora, ele tem como se fosse uma espiral aqui, ó. Olha lá, ele fica nessa posição aqui. Por quê? Porque o módulo ele trabalha aqui e faz esse movimento, tá? Esse fio ele é desse jeito aqui que é colocado. Vou até forçar ele mais um pouco para cá, para ele ficar no formato que eu quero aqui, ó, tá? Olha lá, tá? Esse fio ele trabalha assim, tá? Desse jeito aqui, ó, tá? Isso aqui é desse jeito mesmo. E um outro detalhe aqui nesse caso, desse carro, pessoal, é que esse módulozinho aqui do marcador de combustível, ele não é mais original, tá? Eu nem havia visto isso. O rapaz que fez a troca aqui pra mim, como vocês viram, ele me falou por quê? Por conta do conector aqui, olha como é que é o conector aqui. O original aqui da bomba, ele é esse sistema aqui, ó. Você aperta ele e ele sai, ó, é um conector. Que no caso do marcador de combustível, ele é igual. Só que aqui, ó, eu tenho dois fios aqui com aqueles conectores universais, ó lá, colocado, tá? Funciona, tá? Acredito que tá funcionando. Depois eu vou ver isso com o cliente. Se acontecer de falhar, der algum problema, a gente já sabe aí. Às vezes é porque a peça não é de boa qualidade e aí você vai ter um problema no sensor de combustível, o que também é um problema, né, pessoal? Porque o carro, apesar que esse carro aqui não é flex, ele é gasolina, mas ele sabe que você abasteceu através do sensor, e a injeção eletrônica, no caso aí, principalmente de carros flex, ele sabe que você abasteceu, então ele já entra no modo ali de atenção quando você abastece aqui, muda o nível, ok? De enchimento do tanque. E aí é feito a adaptação do combustível. No caso desse carro é a gasolina, mas mesmo assim tem que se ficar alerta aí quanto ao bom funcionamento do sensor de combustível, ok? Isso aqui, pessoal, estraga muito, tá? Você tem muito problema no sensor de combustível aqui, ó, tá? Principalmente quando você usa um combustível de baixa qualidade aí, acaba atacando os componentes e aí você tem a falha de funcionamento, ok? Então é muito importante se usar um combustível de boa qualidade. E aí tem um outro detalhe, quando um sensor ele é como esse aqui, paralelo, se ele não for muito bem construído, muito bem feito, mesmo um combustível de boa qualidade vai atacar o material e você vai ter falha de funcionamento. Então você tem duas situações, né? O sensor ele tem que ser paralelo, mas de boa qualidade, e resistente a um combustível de boa qualidade. Então não adianta só ter o combustível de boa qualidade e colocar uma peça de baixa qualidade, ok? Fica a dica aí para quem está fazendo reparação, ou para donos e proprietários aí, né? Entusiastas aí, ok? Então tá montado aqui. Agora aqui eu vou instalar no carro e prosseguir aí com os testes, ver se o carro já entra em funcionamento assim que eu colocar. Se ele não entrar em funcionamento, eu vou ter que verificar toda a parte elétrica do carro, tá? Algo que eu queria mostrar aqui no Doutorier, pessoal, deixa eu abrir aqui o zoom do Doutorier, vou dar mais um zoom aqui para a gente poder observar aqui. Eu queria mostrar isso aqui, ó, tá? A bomba, ela tem uma pressão de
3,7 e 4,7 bar, ok? Uma vazão tem que ser maior do que 1,5 litros por minuto e estanqueidade após 15 minutos. Deve haver uma pressão residual de pelo menos 2 bars, tá? Deixa eu diminuir aqui o zoom aqui, um pouquinho, 2 bar lá, tá? E aí eu tenho o desenho da linha de combustível aqui, ok? Então, seguindo isso aí, foram feitos os testes na bomba, foi constatado que a gente tinha 1 litro minuto aqui, ok? Certamente pelo filtro obstruído aqui, que já, né, não deveria estar nesse carro. E conversando aí com o cliente, ele me disse que a oficina onde ele levou o carro para fazer o serviço, o reparador vendeu para ele um filtro usado, né, pessoal? Meio estranho isso aí, mas tudo bem, eu não vou ficar comentando sobre os meus colegas aí, que em toda a área, em toda a profissão, a gente tem o bom e o profissional aí que está aprendendo, ok? Eu não vou dizer que é um mau profissional, ele está aprendendo. Logicamente que você tem o pessoal que sacaneia, ok? Mas eu não acredito que foi a intenção do reparador aqui quando colocou esse filtro. Poderia ser que o filtro estaria quebrado, o anterior, alguma coisa do tipo, ele foi trocado, de repente o refil quebrou alguma coisa e aí acabou que o filtro também deveria estar muito contaminado, alguma coisa do tipo. Ele tinha esse aqui usado lá, que foi tirado de algum carro e vendeu aí pro cliente deste carro aqui, ok? Então eu não vou condenar o meu colega sem eu ter certeza, sem saber o que ele andou fazendo aí para instalar esse filtro aqui. Até porque o cliente concordou, o cliente pagou, né? Ele passou isso para o cliente. Ele disse: olha, eu coloquei um filtro usado no teu carro, ok? Então eu não vou falar nada contra o meu colega aí, porque a gente não sabe qual foi a condição, qual foi a situação, ok? Mas é o que eu digo, pessoal, às vezes você quer ajudar e às vezes acaba que essa ajuda ela pode não ser bem vista, né? E nem muito bem-vinda. Às vezes é melhor você partir para um procedimento como esse aqui, colocar logo o filtro original, tudo original, fazer os testes da maneira correta aí. Beleza, pessoal? Eu vou seguir agora aqui na manutenção do Civic. Quanto à bateria, pessoal, como eu mostrei para vocês ontem, ela ficou aí carregando, carregou, não passou daquele valor. E tá desligado aqui o borne ainda, não houve consumo de bateria. Vamos ver agora quanto eu tenho aqui de bateria após 12,9 aí 12,90, né? Quase 13. Significa que a bateria tá, para mim essa bateria ela tá em bom estado. Ela segurou, ela acumulou aí, né, a energia colocada nela, onde foi carregada, né? É um acumulador, então ela conseguiu segurar, reter essa energia, e ela está me mostrando isso através do multímetro. Muitas vezes você pega uma bateria que não está boa e você vai ligar o multímetro, a tensão está lá em 12, né? 12.1, 12.2, 12.20, né? 12.10 ou 12, ou às vezes até menos. Tá? Ela me deu um sinal aqui de que tá em conformidade aí, tá funcionando. A data de gravação aqui na bateria é de 2017, então tem 2 anos de uso aí essa bateria, ok? Parece que ela tá ok. Lógico que eu não coloquei o polo negativo aqui, porque se eu colocar o polo negativo, vai ter os consumidores do carro, vai ser consumido, e aí sim é mais um teste que a gente pode fazer, mas eu acredito que eu não vou conseguir, porque o carro provavelmente vai embora hoje. Mas é mais um teste para você avaliar a condição da bateria. Bom, de um dia para o outro, quanto que tem de bateria? X. Mais um dia, X. Opa, estou tendo um problema aí de consumo, né? Aí tem uma forma aí, eu não vou fazer aqui agora e nem mostrar para vocês, mas tem uma forma onde você faz um teste de
consumo de bateria, ok? É possível aqui com o multímetro você fazer uma medição, beleza, pessoal? Bom, eu vou seguir aqui no Civic agora e mostro para vocês aí na sequência aí se o carro entrar em funcionamento ou o que acontecer aí, beleza? Vamos que vamos. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um teste aqui. Eu coloquei o módulo da bomba aqui, ó, tá? Nessa posição para a gente testar a bomba, né? Se ela vai entrar em funcionamento e se o marcador de combustível também está funcionando antes de colocar lá dentro do tanque, ok? Dá para fazer esse teste aqui, então eu vou aproveitar e vou fazer antes de pôr lá dentro do tanque para ter mais uma certeza de que está tudo ok, funcionando, ok? Então eu vou colocar a chave aqui, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ouvir aí, ó. Vou tentar reproduzir aqui, ó. Olha lá. Liguei, a bomba funcionou, parou, o relé para, né? Ok. Meu marcador de combustível tá marcando 0. Deixa eu pegar, pôr a mão aqui, eu vou mexer na boia aqui agora, ó. E ele vai começar a subir ali, ó lá. Tá marcando. Saiu da reserva. E ele vai subindo aí lentamente até a parte de cima, tá? Ó lá. Vai chegar até a parte de cima lá. Tanque cheio. Vamos ver se ele chega no tanque cheio. Subindo, continua subindo. Ok. Mais um. Opa, parou. É porque eu não coloquei ele até o máximo. Agora eu coloquei até o máximo. Beleza, tá no máximo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tô segurando aqui no máximo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá no máximo aqui. E lá tá marcando o máximo. Se eu soltar, pessoal, soltei, ó, ele não cai, ele fica parado lá no valor máximo lá, ó. É engraçado isso, tá vendo, ó? Ele fica parado no valor máximo. Tá como se o tanque tivesse cheio e tá solto lá, eu não tô segurando. Tá no mínimo lá. E ele continua ali no valor máximo, ok? Porém, se eu desligar o carro e tornar a ligar, vai armar lá a bomba. Olha lá. E voltou para 0. Vocês ouviram a bomba funcionando? Então é isso aí, pessoal. Não vou ficar ligando direto a bomba porque ela tá sem alimentação de combustível. Não é muito legal você ficar aquecendo a bomba, ok? Ligando ela sem o combustível. Lógico que nessa condição, alguns segundos e ela desliga, ela esfria, ok? O que eu não posso é ficar ligando e desligando o tempo todo, ligar ela continuamente, e aí logicamente você vai ter aí um problema na bomba, ok? Mas beleza. Eu acho que é botar o módulo ali e o carro pegar na primeira, pessoal. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Bom, pessoal, vamos lá, ó. Coloquei o módulo, ok? Tá aí no lugar, tá? Tem uma posição aqui que é essa seta aqui, ó, tá? Ela é nessa direção aqui por conta da mangueira aqui que fica nessa posição. Por conta dessa outra mangueira, ela tem um desenho aqui, ok, para entrar nessa posição. E isso é feito desse jeito e é colocado essa seta aqui, pessoal, justamente porque por conta da boia, né, de nível da bomba de combustível. Então tem uma posição, um desenho do tanque, ok? Então deve-se ficar aí na maneira como é pedido aí, ok? Bom, liguei aí já a bomba, né? Como vocês viram, tá ligada lá, ó, tá? E agora a gente vai
vai dar a partida aqui no Civic. Vamos ver se ele entra em funcionamento, que é o principal antes de montar tudo que precisa ser montado. Porque se eu tiver que ver alguma coisa na parte elétrica, ok? Então vamos lá. Ok, luz de cheque. Olha lá, meu nível de combustível, onde foi lá, ó. Tá? E vamos dar a partida aí e ver o que acontece. Ei, tá funcionando, pessoal. Olha aí que beleza. Funcionou direitinho. Beleza, bacana. Bom, podemos ter tido um problema de bateria junto com um problema de filtro obstruído aí da bomba. E aí, sem chance, né, pessoal? Se eu não tiver o mínimo de 1,5 bar de pressão aí na linha, não vai entrar em funcionamento o carro. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou seguir agora aqui com a montagem dos demais componentes aqui, né? Montar isso direitinho, parafusos e tudo mais. Eu mostro pra vocês aí na sequência do vídeo, beleza? Vamos na sequência aí, a gente vai mostrar. Bom, pessoal, vou dar uma registrada aqui. Vocês viram nas imagens aí, eu pintei essa peça aqui porque ela oxidou, ela enferrujou, né? E fica feio, aquele negócio enferrujado, oxidado. Então eu dei uma pintura, efetuei um lixamento na peça, tudo direitinho, para depois efetuar a pintura aí. Ficou bacana aí, tá? Só mostrando, ó, que eu coloquei os parafusos, ok? Tá aqui instalado, ó. Os dois parafusos eu coloquei, e aqui a gente já tinha esses parafusos. Também na tampa, ó, coloquei os parafusos novos, ok? Para não entrar umidade, sujeira, pó para dentro do carro, como estava entrando, porque a tampa estava solta, ok? E aqui também os dois parafusos, ok? Espero que não tenha que tirar isso novamente por algum motivo, ok, pessoal? Essa bomba aí, ela não pode parar, não pode dar falha. Eu acredito que o maior problema desse carro esteja sendo filtro de combustível. Eu acho que ninguém se atentou aí a trocar o filtro no passado. A primeira vez, provavelmente queimou a bomba. E aí na segunda troca, que foi a anterior, que eu estou na terceira manutenção, foi se colocado um filtro, como o cliente disse, usado lá, e a gente viu que a vazão estava baixa. E mais um problema aí de bateria, ok? Então eu acredito que o problema do carro tenha sido esse. Espero não ter que abrir e tirar nada aí de novo, tá? Bom, tem que remover tapeçaria aí, banco e tal, ok? Depois tem que remontar tudo de volta. Tem muita gente que não gosta de fazer esse serviço nesse carro porque tem que tirar a tapeçaria. E os carros que antigamente não tinham escotilha, né? Você tinha que tirar o tanque. E aí, como é que fica? É isso aí, pessoal. Bom, não vou ficar comentando aqui não, que depois vem os comentários aí. Às vezes o pessoal me pergunta: ô Max, qual é o segredo, né? Não tem segredo, pessoal. O segredo é o carinho, o capricho. O bom profissional, ele vai procurar fazer sempre as coisas da maneira correta, às vezes até melhor do que já estavam, ok? Bom, é isso aí. Eu vou na sequência, vou mostrando pra vocês, pessoal. Vou montar aqui agora a tapeçaria pra terminar essa parte aqui.